Olá, sou o professor Paulino, da disciplina de Matemática. Hoje nós iremos estudar sobre congruência de triângulos, tá bom? Congruência de triângulo, pessoal, é dando continuidade ao estudo de triângulos, tá certo? Só que agora, vendo uma característica específica, né, da congruência de triângulos, tá bom? O que acontece aqui, pessoal, na congruência de triângulos? Nós continuamos estudando o conteúdo de triângulos dentro da parte de geometria e nós iremos estudar aqui algumas dessas propriedades, tá certo? Que os triângulos têm. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma pequena leitura para poder comparar, né, com vocês alguns itens que eu posso estar escrevendo aqui. Em geometria, tá certo? Em geometria, o que acontece? A palavra congruência ela está relacionada, gente, a tamanhos ou medidas iguais, tá bom? A palavra geometria, né? A palavra congruência dentro da geometria está relacionada com tamanhos ou então com medidas iguais. Assim, dois triângulos são congruentes, né? Ou eles têm mesmo tamanho ou têm medidas iguais, tá bom? Quando eles possuem, agora observe com calma aqui, quando eles possuem lados e ângulos respectivamente de mesma medida, ok, gente? Então, dois triângulos são congruentes quando possuem lados e ângulos respectivos, né, de mesma medida. Se ele possuir lados e ângulos com mesma medida, obviamente eles vão ser congruentes. Observe esses triângulos aqui abaixo, né? Eles são congruentes. Então, nós temos dois triângulos. Nós temos o triângulo ABC, que é esse triângulo aqui da esquerda, e temos o triângulo DEF, né? Por que eles são congruentes? Porque eles vão possuir lados e ângulos respectivamente com a mesma medida. Se você observar aqui, ó, eu tenho aqui, vamos observar aqui primeiramente o triângulo ABC. O triângulo ABC, gente, ele tem o lado AB congruente, né, com o lado DE, três risquinhos, ó, três risquinhos com três risquinhos, tá bom? Ó, vocês observem aqui, ó, três riscos com três riscos, BC um risquinho, EF um risquinho. Então, o lado BC, ó, o símbolo de congruência, gente, é assim, ó, é congruente ao lado BF, tá certo? Congruente ao lado BF. E aí você, pela figura, você já consegue já observar. Finalmente, o lado AC, né, ele é congruente a qual lado? Ao lado DF, tá certo? Esses lados, eles são, respectivamente, iguais, tanto do triângulo ABC quanto do triângulo DF. Agora vamos aqui para os ângulos. Vamos aqui para os ângulos. No triângulo ABC, o ângulo A ele corresponde ao ângulo D, ó. Um risquinho, um risquinho. O ângulo B ele corresponde ao ângulo E, dois traços, dois traços. E o ângulo C ele é congruente ao ângulo F, porque tem três traços, três traços. Tudo isso para mostrar para vocês que esses ângulos aqui eles são congruentes. Então, ó, o ângulo A, ele é congruente, né, ao ângulo D, do triângulo DF. O ângulo B, ele é congruente, símbolo de congruência, a qual ângulo? Ao ângulo E. E, finalmente, o ângulo C, ele é congruente com o ângulo F do triângulo DF. Então, gente, observando aqui a leitura que nós fizemos previamente,
Dois triângulos são congruentes quando possuem lados e ângulos respectivos de mesma medida. Então foi isso que a gente mostrou aqui. Tá ok? Ok, gente? Vamos continuar aqui, ó. Bom, mas nem sempre, gente, nem sempre é necessário você estar verificando os três lados do triângulo e os três ângulos do triângulo para observar se eles são ou não congruentes. Para tanto, existem situações dentro da geometria, dentro desse estudo de congruência de triângulo, que a gente utiliza para a gente não ter que estar verificando todas as vezes se os três lados e os três ângulos são iguais. São os que nós chamamos de casos de congruência, gente. Ó, tá aqui, ó. Existem basicamente 4 casos de congruência de triângulo, e nós vamos comentar aqui todos eles. Existe um caso, que aqui nós vamos chamar de primeiro caso, caso 1, que é quando o triângulo, os triângulos possuem lado, lado e lado. Nós chamamos de caso LLL. Mas se você fizer aqui a prévia leitura, você vai compreender rapidinho, ó. Se dois triângulos possuírem os três lados respectivos congruentes, então esses dois triângulos vão ser congruentes. Basta que eles possuam os lados o quê? Congruentes, tá bom? Se você compreender isso aí, vai ficar bem tranquilo. Se você compreendeu, ficou bem tranquilo. Então, pessoal, ó, nós temos aqui dois triângulos. Esse triângulo superior aqui, ó, é o triângulo ABC. Então, você tem aqui, ó, você tem o triângulo ABC e você tem o outro triângulo, o triângulo que está na parte de baixo é o DEF, né? Você tem aqui o triângulo DEF. Professor, como é que eu sei que esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, lado, lado? Porque aqui, gente, está indicando aqui os traços em cada lado desses dois triângulos. Por exemplo, o lado AC do triângulo ABC, o lado AC, ele é congruente com o lado BF. Professor, como é que eu sei? Como é que eu sei? É porque aqui tem três tracinhos, gente, ó. Aqui tem três tracinhos e aqui também tem três tracinhos. É para indicar que esses lados possuem o quê? A mesma medida, que eles são congruentes. O lado BC do triângulo ABC, ele é congruente com o lado EF do outro triângulo, com o lado EF. Como é que eu sei, professor? Porque o lado BC tem dois tracinhos, aqui, ó. O lado BC tem dois tracinhos e o lado EF também tem dois tracinhos. Então tá faltando aqui mais um lado, a gente observar aqui, ó, que é o lado AB. O lado AB do triângulo ABC é congruente com o lado DE do triângulo DEF. Como é que eu sei, professor? Porque aqui nós estamos conseguindo observar que o lado AB possui um tracinho e o lado ED ou DE também possui um tracinho. Então, se dois triângulos possuem os três lados respectivamente congruentes de mesma medida, então esses triângulos eles são congruentes, ok? Tranquilo, gente? Então esse aqui foi o caso 1 de congruência de triângulo que nós estamos estudando. É o caso lado, lado, lado. Quando os dois triângulos possuírem lados respectivamente iguais. Passemos para o próximo caso aqui. Nós vamos chamar isso aqui de caso 2 de congruência de triângulo. É quando os triângulos possuem essa sequência aqui, ó. Sua sequência lado, ângulo e lado. Se eles possuem essa sequência aqui, né, congruente, então os dois triângulos vão ser congruentes. Observem aqui, ó. Se dois triângulos possuírem dois lados, aqui, gente, já são dois lados, ó. Esse aqui e esse aqui. Se eles possuírem dois lados e o ângulo formado entre eles, né, entre esses dois ângulos respectivamente congruentes, então esses dois triângulos são congruentes.
sem necessariamente ter que observar os três lados e os três ângulos. Basta ver dois lados e um ângulo. Professor, como é que eu vou conseguir enxergar isso aqui? Faça o seguinte, observem só. São dois lados e um ângulo entre esses dois lados também congruente. Vamos visualizar aqui, gente, ó. Observem só, o lado AD desse triângulo aqui, ó. O lado AB, perdão, ó. O lado AB tem um risquinho só aqui nesse lado. No outro triângulo, o lado DE ou ED, também tem um risquinho. Então a sequência, nós vamos pegar a sequência desse jeito aqui, ó. Vamos pegar a sequência desse giro aqui. Então, o lado vai ser AB, DE, aí um ângulo que está entre esses dois lados aqui, ó. O outro lado, gente, é o lado BC, do triângulo ABC. E o outro lado, que é o do triângulo DEF, é o lado EF. Tem dois riscos. No outro triângulo aqui também, ó, tem dois riscos. Então, esses lados são congruentes. O que acontece? Tem um ângulo entre eles que também é congruente. O ângulo B e o ângulo E. Então, nesse caso, gente, observem só. Você tem aqui, você tem o triângulo ABC e tem o triângulo DF. Triângulo DF. O que é que você tem que observar? Você tem que observar, gente, isso aqui, ó. Você tem que observar essa regularidade aqui, ó. Lado, ângulo e lado. Por exemplo, o que observa aqui, ó. Você tem aqui o lado AB, ele é congruente ao lado ED, ou DE, tanto faz. O outro lado que são congruentes, o lado EF, ou seja, o lado BC, do triângulo ABC, ele é congruente ao lado EF, do triângulo DF. Como é que eu sei, professor? Porque o lado BC tem dois risquinhos aqui, ó, tem dois traços. E o lado EF também tem dois traços. Bom, agora se você observar entre esses dois ângulos, existe um ângulo bem no meio, ó. Entre esses dois lados aqui, ó. Existe um ângulo que está situado entre eles dois. Ou seja, é o ângulo B. No triângulo ABC, gente, é o ângulo B. E no triângulo DEF é o ângulo E. Ou seja, esses dois ângulos aqui, eles são congruentes. Então, a gente mostrou, nesse caso aqui, gente, o caso de congruência lado, ângulo e lado. Ou seja, se você tiver dois triângulos que tenham dois lados congruentes e entre esses lados você tiver um ângulo, né, entre eles, então esses dois triângulos serão congruentes, tá bom? Esse aqui foi o segundo caso de congruência. Vamos aqui para o terceiro caso de congruência. O terceiro caso de congruência de triângulo, gente, é essa sequência aqui, ó. Ângulo, lado e ângulo. Se isso aqui acontecer, os dois triângulos, eles são o quê? Eles vão ser congruentes, tá certo? Eles vão ser congruentes. Bom, então observem aqui, gente, ó. Qual é a sequência? A sequência vai ser ângulo, deixa eu marcar aqui com uma corzinha. A sequência vai ser ângulo, lado e de novo ângulo. No outro aqui, ó, ângulo, lado e ângulo. Se essa sequência aqui repetir nos dois triângulos, vão ser congruentes. Ou seja, eu tenho o triângulo ABC e tenho o outro triângulo, que é o triângulo DEF, certo? Triângulo DEF. Então a sequência vai ser ângulo, quem é o primeiro ângulo que ele marcou aqui no triângulo ABC? Ângulo B. Então o ângulo B é congruente com qual outro ângulo no outro triângulo? O ângulo aqui, ó, o ângulo E.
Então, eles são congruentes. Depois do ângulo, qual é o elemento que nós vamos estudar agora? É o lado, ou seja, o lado BC do triângulo ABC é congruente ao lado EF do triângulo DF. Como é que eu sei, professor? Tem um tracinho e aqui também tem um tracinho. Então a gente viu ângulo, lado, tá faltando um outro item para a gente terminar, que é o outro ângulo. Aqui, dois risquinhos aqui no triângulo ABC, ou seja, o ângulo C do triângulo ABC é congruente ao ângulo F do triângulo DF. Então a sequência é ângulo, lado e ângulo. Então, se você tiver dois triângulos com essa sequência aqui de formação, gente, esses dois triângulos vão ser congruentes, com toda certeza. Vamos aqui para o quarto caso de congruência. O quarto caso de congruência de triângulo, pessoal, é formado por esse aqui, lado, ângulo adjacente, quer dizer ângulo próximo, e ângulo oposto, ângulo que está oposto ao lado. Esse aqui é um dos casos mais, não vou nem dizer difícil, mas assim, às vezes o aluno costuma demorar a enxergar esse caso aqui. Então observem só. O caso aqui, gente, é o seguinte: você tem que observar item por item. Lado, ou seja, quais são os lados que são correspondentes aqui, um tracinho, no outro triângulo, outro tracinho. Depois, ângulo adjacente. Ângulo adjacente, gente, é ângulo que está próximo a esse lado, tá bom? É o B e o B. Depois, ângulo oposto. Ângulo oposto a quem, gente? Ângulo oposto a esse lado aqui, tá certo? Quem está oposto a esse lado BC? O ângulo A. Quem está oposto no triângulo DF ao lado F é o ângulo D. Então, vamos escrever aqui, gente. Depois a gente lê com calma. Vocês revejam essa aula aqui mais de uma vez, que é para vocês não terem dúvidas. Ou seja, você tem o triângulo ABC e você tem aqui, um triângulo DEF. A sequência é lado, ou seja, no triângulo de cima, o lado BC é congruente a qual lado no triângulo de baixo? EF. EF. Certo? Agora vamos ver ângulo adjacente. Professor, o que é ângulo adjacente? É ângulo que está próximo ao lado, tá bom? Então o ângulo que está próximo ao lado, gente, é esse aqui, No triângulo de cima vai ser o ângulo B, ou seja, o ângulo B no triângulo de cima é congruente ao ângulo E no triângulo de baixo, certo? E por último, nós iremos analisar esse aqui, ângulo oposto. Professor, o que é esse ângulo oposto? Ângulo oposto ao lado. No caso do triângulo de cima foi o lado BC. Mas qual é o ângulo que está oposto ao lado BC? Que está bem do lado oposto? É o ângulo A. Ou seja, o ângulo A é congruente ao ângulo D no triângulo DF, ok? Então a gente conseguiu aqui mostrar também que o caso de congruência lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, se acontecer essa sequência aqui de situações, os triângulos também vão ser congruentes. Bom, e para finalizar aqui, pessoal, nós temos a congruência de triângulos retângulos, né? Triângulo retângulo nada mais é do que aquele triângulo que possui um ângulo reto. Tá aqui, gente, que possui um ângulo de 90 graus. Então vamos aqui, tem uma pequena leiturazinha aqui, Um caso especial de congruência de triângulo, gente, é a congruência entre triângulos retângulos, né? São aqueles que possuem ângulo reto, né? Ou seja, ângulo de 90 graus. Então, a teoria é essa aqui, Se dois triângulos retângulos se eles possuem hipotenusa e um dos catetos respectivamente congruentes, então esses dois triângulos vão ser congruentes. O que é que precisa para eles serem congruentes? Se eles possuírem o que, gente? Eles possuírem
hipotenusa e um dos catetos, né, congruentes. Se isso acontecer, os dois triângulos vão ser congruentes. Tá bom, pessoal? Um dos catetos. Então, tá aqui, gente, ó. A hipotenusa, gente, nós temos aqui o triângulo ABC e nós temos o outro triângulo, que é o triângulo DEF. DEF. Gente, no triângulo ABC, a hipotenusa é o lado AB, que está oposto ao ângulo de 90 graus. E no triângulo DEF, a hipotenusa é o EB, o lado EB, certo? Então, esses dois lados, eles são congruentes, no caso que é a hipotenusa. E se possuir um dos catetos respectivamente congruentes, quem é o outro cateto aqui, gente, ó? Ele marcou o cateto AC no triângulo ABC, ó. O cateto AC tem um risquinho. E no triângulo DEF, ele marcou o cateto DF. Aqui, ó. Então, esses dois triângulos aqui, ó, o ABC e o triângulo DF, eles são congruentes. Tá bom? Ok, pessoal? Então, esse aqui foi o objetivo desta aula, mostrar para vocês o que são triângulos congruentes e também falar um pouco dos casos de congruências de triângulos, tá ok? A gente vai compreender mais quando a gente estiver fazendo a prática com exercício, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço a todos.